Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos começando a série dos nossos podcasts aqui no YouTube, né? Ambas tutora facial. Esse podcast também depois vai para o Instagram. E nós estamos hoje com o doutor Eduardo e a doutora Viviane. O nosso assunto hoje é mini lifting. Então eu vou pedir que vocês se apresentem, né? Falem sobre o currículo de vocês. Doutor Eduardo. Bom dia, meu nome é Eduardo Berga, sou formado em odontologia desde 1997, sou formado em cirurgia bucomaxilofacial desde 2000. Entrei nessa área das cirurgias estéticas da face a partir de 2021 e desde lá venho fazendo vários cursos para poder intensificar essa parte das cirurgias estéticas faciais. Legal. Eu sou a doutora Viviane, eu me formei em 98 no Fundão, em odontologia, depois eu fiz estomatologia, a especialização, e a especialização também em bucomaxilo. Em 2002 eu acabei a especialização, né, de cirurgia, e agora em 2023 eu acabei de me formar especialista também em harmonização orofacial, e a gente vem atuando nessa área, né, assim, já desde essa época. Ah, que legal, que legal. E me diz uma coisa, o que levou vocês a procurar essa área? Porque vocês já tinham, né? Já fazem cirurgia, tá? Cirurgias muito extensas, a questão na área de bucomaxilo, né? E o que levou vocês a procurar essa área da estética? Então, a gente começou a perceber que além dos tratamentos que a gente fazia normalmente os pacientes, além de atuar em muita época, muito tempo eu atuei fazendo trauma, algumas cirurgias faciais, mesmo sendo cirurgias ósseas, por exemplo, a cirurgia ortognática, que você vai lá e fixa na posição as estruturas ósseas, mesmo esse tipo de cirurgia, você acabava tendo que ter algum detalhe ou outro que você precisaria mexer na parte de tecido. Uhum. E é uma coisa que, assim, o dentista não está acostumado a fazer. Uhum. Então, assim, esse olhar da harmonização muda, muda a percepção para Ele veio certas, para complementar, pra né, assim, certas aqueles coisas. tratamentos que a gente já fazia, né, assim, mas para dar aquele toque final, né, Isso. aquele olhar mais apurado, assim, também na estética, nos detalhes, né, E pequenos é uma detalhes. coisa que a gente vê hoje, que eu falo também, que a harmonização orofacial ela complementa várias especialidades. Não Uhum. só a de vocês, bucomaxilo, mas, por exemplo, ortodontia, até a própria, como dizer, se você quer, às vezes, fazer uma reabilitação até oral do paciente, você às vezes tem necessidade de preencher um lábio, preencher um mento, né? Sim. Então, veio para complementar várias áreas, né? E falando sobre essa técnica do mini lifting, né, que é o que vocês fazem, não é isso? O que seria essa técnica? Você pode explicar pra gente? Então, hoje em dia todos entendem o que é lifting. É uma palavra que é muito divulgada. Então, assim, o lifting ele veio do inglês que é tracionar para cima, puxar, né? Então, todo paciente, ele já chegou, todas as pessoas já chegaram uma vez no espelho e fizeram esse movimento, né? Uhum. Tá vendo que o rosto, a pessoa se preocupa, que o rosto está caindo, Uhum. né? A partir de certa idade. Então, na verdade, a técnica do lifting, há um tempo atrás a gente fazia muito o lifting pelo temporal, que era um lifting com fios, que a gente amarrava aqui atrás, suspendia. Só que é uma técnica com a durabilidade menor, porque você tracionava o tecido com fio, né? O fio ficava todo interno, você conseguia tracionar, você tinha um ganho, só que a gente sabia que aquilo tem um tempo de durabilidade pequeno, normalmente de 1 ano e meio a 2 anos, né? Porque o fio cede, é isso? Porque o que vai segurar é o fio tem uma Aham. durabilidade. Uhum. Só que assim, aí a partir disso a gente começou a fazer a técnica cirúrgica.
que a durabilidade da técnica cirúrgica é maior. Então, a técnica cirúrgica você tem que abrir, né? Então, na verdade, você vai abrir, vai ter uma incisão. Normalmente, essa incisão ela é na frente da orelha, né? Na grande maioria dos casos, você tem que complementar com uma incisão posterior na orelha também, porque você puxa parte do tecido do pescoço, além de tratar essa região do terço inferior e médio da face, que é normalmente que essa tração nessa área vai possibilitar. Então você tem uma incisão atrás da orelha que não é muito extensa, por isso que o termo mini lifting, né? Não lifting. Normalmente o lift, aquele lift facial é uma cirurgia mais extensa. Então às vezes você tem que vir atrás da orelha, você faz uma curvatura vindo aqui atrás na região do cabelo, é bem extensa para poder puxar mais tecido. É quando o paciente já tem uma flacidez muito maior. Então, assim, Sim. E essa vocês realizam também ou seria só o cirurgião plástico, no caso? Não, nós também realizamos, só que é uma Ah, cirurgia mais extensa. O que a gente sim. propõe é uma cirurgia que o paciente ele sabe que ele vai fazer uma cirurgia, é um procedimento cirúrgico, só que é uma cirurgia que é possível de se fazer no consultório, né? Não necessita um ambiente hospitalar. O Sim. paciente pode fazer no consultório, uma sedação, muitas vezes a sedação pode ser oral, né? Dependendo do caso, para o conforto maior do paciente, com o anestesista fazendo uma sedação venosa. Então, o procedimento pode ser feito a nível de consultório, o paciente terminando e vai para casa, Sim. né? E se recupera, o objetivo é uma recuperação mais rápida do que um procedimento gigante. Entendi. A gente vai. Vamos chegar nessa parte da recuperação, mas eu queria tirar umas dúvidas aqui com vocês, que deve ser a dúvida de muitas pessoas, né? Quando você fala em as áreas que você pode. Você até falou, mas só para a gente contextualizar. Seria o quê? Esse mini lift? Pegaria pescoço, pegaria essa área aqui de mento, né? Que a gente mento e mandíbula, que é o terço inferior, e o terço médio. É isso? Toda essa área seria tracionada. Isso. Na verdade, o que a gente considera como mini lifting, ele trata mais o terço inferior e o terço médio da face. Seria essa área aqui. Ele acaba pegando alguma coisa do pescoço. Porque a gente vê nos Porque resultados que fica muito bom o pescoço, né? Mas agora, assim, na verdade, o pescoço, quando o paciente tem aquele excesso de pele, né? um excesso de pele no pescoço ou muita gordura, por exemplo, o paciente tem muita gordura nessa área, você não pode tracionar com um excesso de gordura, porque aquilo é peso. Sim. Então, tem muitos casos que você necessita tirar o excesso de gordura, então você precisa fazer a lipo antes. No mesmo tempo cirúrgico? Pode fazer no mesmo tempo cirúrgico a lipo. Em alguns casos, você precisa fazer a técnica que a gente chama de platismoplastia. Nós fazemos uma incisão aqui debaixo do queixo, ela fica bem estética. Na verdade, não se observa essa incisão, não sei que a pessoa levante o pescoço ou olhe de baixo, para poder fixar estruturas musculares que com a idade também caem. Que seria o platisma mesmo, né? Que é esse músculo, para quem não sabe, é esse músculo que com o tempo vai ficando flácido aqui no pescoço, né? A gente até quando faz os movimentos, a gente vê as bandas platismais, né? Então isso aqui é suturado. Bem definido aquelas bandas, entendeu? E você tem que, muitas vezes, você tira o excesso do músculo e fecha. Aquilo você tira o excesso do músculo também. E sutura. E faz a sutura. Interessante. Aí você tem uma aproximação, uma melhor definição do pescoço. E quando você traciona posterior, também você vai tracionar essa parte do platisma na região posterior. Sim. Então, por isso que melhora a definição do pescoço, porque ele pega toda essa área. Na verdade, ele vem dessa região do externo, é um músculo grande. Sim. E passa da borda da mandíbula. Então, quando você traciona, que a gente trata, na verdade, essa região muscular, quando a gente abre, a nossa cirurgia a gente abre, a gente chega
na estrutura que a gente chama de SMAS. Também as pessoas escutam muito falar SMAS, 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 tem gente que não sabe o que é isso. É uma sigla de Sistema Músculo-Aponeurótico Superficial. O que significa isso? É o tecido que a gente tem de conexão, que está abaixo da pele, que conecta toda a estrutura da pele com o músculo. Então é isso que vai definir os movimentos da pele junto com o movimento muscular. Então você tem que tratar isso tudo. Você puxa esses margens. Na verdade, você não tira só o excesso de pele. A gente tem que tracionar esse tecido para onde dar pontos nele, para puxar e depois reposicionar a pele na posição que seria o ideal, né? De acordo com o excesso de flacidez de cada caso. Por isso que a gente chama de mini lifting, porque a gente está objetivando uma técnica não muito invasiva. E as pessoas, hoje em dia, já têm mais essa noção de até procurar mais cedo o tratamento. Isso, uma coisa que eu ia perguntar. A partir de que idade ele pode ser feito? Então, isso é muito variável. Isso vai depender do envelhecimento. Não tem uma idade, né, assim, que a gente, a partir de tantos anos. Isso vai depender muito do sinal de envelhecimento que aquela pessoa tem. Né, assim, se a pessoa já tem pode ser uma pessoa mais nova, com uns 40 e poucos anos, ou às vezes até com menos um pouco de 40, mas já tem aquela flacidez, já acha que o rosto está derretendo. Então, assim, você pode fazer, né, assim, a gente como especialista, né, em ROF, a gente sabe que tem agora vários tratamentos que a gente vai tratando essa flacidez, mas às vezes só isso não tá satisfazendo a pessoa, né, assim. Então, que a gente sabe que não é só a pele que está flácida, a musculatura, os coxins de gordura, todos vão se reposicionando, né, numa área mais inferior da face que dá essa sensação de derretimento. Então, às vezes, a pessoa é nova ainda, uns 40 anos, na casa dos 40 anos, mas já tem aquele incômodo com o jaws, né, que a gente chama do bulldog, dessa área, né, perto do nariz, que a gente marca bem, né, assim, quando vai tendo esse envelhecimento. E aí, com essa cirurgia, às vezes uma abordagem menor, né, você consegue, com naturalidade, reposicionar esses tecidos, né, que já com o envelhecimento estavam indo para uma posição mais inferior, né, deixando aquela face mais pesada, com aspecto mais cansado, e você com um procedimento cirúrgico pequeno, né, assim, menos invasivo, você consegue já reestruturar esse tecido todo que estava numa posição já não agradável. Então, a partir entre 45 e 50 anos já é uma idade boa. Porque, na grande maioria, você já tem aquelas primeiras quedas. E o que a gente vê hoje em dia, que é uma coisa que a gente não. A gente vê que é um erro do passado, que até a gente mesmo pensava assim. Né? A gente tentava pensar em postergar as cirurgias, né? Para a pessoa não fazer uma cirurgia nova. Você pensa, indivíduo novo fazer um procedimento cirúrgico. Então, assim, por isso que a gente quer que o procedimento cirúrgico seja o menos invasivo possível para que a pessoa possa fazer numa fase que ela está com uma idade não avançada, porque a partir dali ela vai controlando os sinais do envelhecimento. Então, se você pegar, por exemplo, um paciente que hoje em dia vai fazer um procedimento desse entre 45 e 50 anos, ele vai viver ali bem numa faixa de, quando ele estiver entre os 50 os 60 dele, até 65, ele vai viver numa faixa, de repente, confortável com aquele resultado, e ele só vai pensar, de repente, a partir dali em fazer outro. Diferente se ele não fizesse nenhum procedimento, ele chegasse lá nos 60, 65, 70, aí ele vai entrar num procedimento enorme, né? Ele vai ter já um excesso extremo de flacidez, de repente outras comorbidades de saúde que vão impedi-lo de fazer isso no consultório, uma cirurgia muito extensa, muito grande,
e ele vai passar por um procedimento muito maior, né? Muitas vezes que ele é diferente hoje em dia você fazer uma cirurgia ao nível não hospitalar, porque assim, nenhuma cirurgia plástica é coberta por convênio. Sim. Então, o custo de fazer uma cirurgia plástica hospitalar é muito maior do que você fazer a nível ambulatorial. E Uhum. você tem o conforto de poder operar, ir para casa, um procedimento menor. Então, você ir controlando a ideia é você ir controlando o envelhecimento, né? Como se isso fosse possível, é Sim. possível, Sim, né? mas vocês recomendam, então, nesse período a pessoa fez o mini lift. Nesse período, ela pode fazer tratamentos estéticos, é recomendado que ela faça reposição de colágeno com bioestimulador, é aconselhável que ela faça o próprio preenchimento. Como é que isso aí funciona? Sim, os tratamentos pequenos de manutenção, os cosméticos, ela pode continuar fazendo. Isso não tem Uhum. nenhum É o impeditivo. ideal até que ela faça, né? Porque Hum. os sinais de envelhecimento não é porque você fez a cirurgia que você não vai envelhecer mais, Isso que né? muitas pessoas não Não entendem. entendem, exatamente. Você tem que ter. E assim, o resultado das cirurgias é melhor quando você tem esses outros procedimentos que dão suporte. Né? Uhum. Assim, você aplica uma toxina botulínica, então aquele músculo que estava tracionando, e hoje em dia também é falado muito que aquela cara de botox, não existe mais isso, né? Assim, a estética ela passou por uma transformação muito grande, né? Sim, Então hoje assim, o melhor é a naturalidade, né? A gente naturalidade. busca É a naturalidade, o isso. controle da força muscular. Sim, Porque então a é isso que você maioria, vai né, conseguir com esses pequenos procedimentos de manutenção. Você vai continuar com uma qualidade de pele boa, a ação muscular diminuindo, a tendência de você puxar, né? Assim, a gente sabe que tem os músculos que levantam a face e os músculos que abaixam, são os depressores, né? Principalmente o Então, o platisma, que é o que a gente está platismo. falando que é o maior depressor da face, Sim. uhum, né? Então, todos esses tratamentos adjuvantes vão dar uma qualidade melhor para aquele paciente. Então, Uhum. o tempo de duração do procedimento cirúrgico só vai ter melhoras. Né? Assim, vai ser um tempo maior porque a pessoa está ali gerenciando o envelhecimento, né? Que essa é a palavra que a gente busca hoje. Não é parar o envelhecimento, é gerenciar para você envelhecer de uma maneira todo mundo vai envelhecer, mas de uma maneira que você se sinta bem também, né? Sem exageros. qual o objetivo? A nossa face, aquele aspecto jovial é quando a face é triangular, Sim. né? Então, assim, o envelhecimento, ele faz o quê? Ele inverte, né? A nossa face, ela passa a ser o triângulo invertido, porque as estruturas caem. Uhum. Então, com o tempo, você começa a perder a definição, Sim. né, do que é pescoço, do que é face, né? Porque você tem que ter a definição do que é face e vem pro pescoço. E tem a linha da mandíbula. Então, muitas vezes, com o tempo, você vai perdendo essa definição. Às vezes, você não vê o que é face e o que é pescoço. Ficou uma coisa única. Porque, assim, aí o paciente fala, meu rosto está derretendo, porque aquilo, ele está sentindo que está caindo. Sim. Então, assim, chega um ponto que nenhum material nenhum vai resolver aquilo. Então, vai só pesar o rosto do paciente. Então, ele já tem que começar a pensar na cirurgia. E o que a gente vê é que quanto antes, melhor para você não deixar para fazer aquilo muito tarde e se tornar um procedimento imenso, uma coisa que você não consiga fazer e ter uma recuperação rápida, ou seja, muito oneroso lá no futuro para você fazer. Então, voltando à questão do procedimento ser feito em ambiente hospitalar ou em consultório, qual a segurança desse procedimento ser feito no consultório odontológico? Então, primeiro, todo paciente, nós fazemos uma anamnese, Uhum. né, onde nós queremos saber o histórico médico desse paciente, se ele tem algum problema, Uhum. e a partir daí a gente direciona exames. Né? Sim. Nós temos os exames básicos que a gente pede, de sangue, hemograma, coagulograma, né, glicose, então vários exames básicos e dependendo do caso ou outro, você pode acrescentar um exame ou específico ou não.
Então, assim, o paciente só é operado se ele tiver com a saúde boa. Existe uma contraindicação, por exemplo, dele fazer em consultório? E se precisar, vocês fazem hospitalizado também? Sim, fazemos hospitalizado, só que aí, no caso, vai ter o custo do hospital, é aquilo que a gente fala. Onera, né? Onera muito o procedimento. E assim, tem que ver qual é o problema desse paciente que estaria impedindo de fazer a cirurgia no consultório odontológico, né? Assim, por ser uma cirurgia que é menor, né? Assim, os riscos são mais, toda cirurgia tem risco, né? Mas os riscos são mais controlados. Mas para ter um bom pós-operatório, o paciente não pode estar com alguma doença de base inflamatória, alguma coisa assim, que possa, é mais nesse sentido, assim, de você contraindicar talvez a cirurgia, né, do paciente não estar bem clinicamente, ou tá muito inflamado, que isso vai acarretar, mesmo sendo uma cirurgia mais simples, vai acarretar talvez num problema no pós-operatório, né? Então é isso que a gente quer saber, como está a saúde do paciente. Quando vocês chamam paciente inflamado, seria exatamente o quê? Então, alguma doença de base dele, por exemplo, um paciente diabético que não está controlado, algum paciente que às vezes não é diabético, mas já tem uma pré-diabetes, né? Assim, já tem algum problema ali que o organismo dele não vai responder bem ao procedimento cirúrgico, né? A gente quer que aquela cicatrização ali seja perfeita, né? Assim, não tenha nada, nenhum problema com o paciente que impedisse ali daquela cicatrização. Isso, né? Vai fazer uma diferença de ambiente de consultório para ambiente hospitalar? Ele tem que estar bem nos dois. Exatamente, faz até certo ponto. Porque, assim, esse tipo de cirurgia não precisa ser feito em ambiente hospitalar. Né? Então, assim, se o problema do paciente de base, um problema clínico dele, está impedindo, né, assim, de fazer o procedimento em ambiente de consultório, talvez não seja o momento para aquele paciente realizar procedimento nenhum. Nem hospitalar, né? Isso, ele vai ter que estar bem. Vai depender de como tá, qual é o problema dele, se é necessário estabelecer, estabilizar ali aquela condição clínica dele para depois ele pensar nesse tipo de cirurgia. Na grande maioria, na grande maioria a gente consegue. É difícil não fazer essa cirurgia sem sedação. Tem pacientes que até conseguem, até preferem, não querem ser sedados. Mas assim, a maioria fica. Claro, vou passar por um procedimento, vai ficar tenso, né? Tem aquela. E a sedação sempre ela ajuda, na anestesia, ajuda em tudo. E a maioria você consegue fazer com uma sedação oral. Mas, assim, em alguns casos, quando o paciente necessita, o paciente se sente mais confortável, você chama até um colega médico anestesista, que ele vem ao consultório, ele monitora o paciente, pega a veia, faz uma sedação venosa. Então, essa sedação venosa consegue ser até mais profunda, né, do que em alguns casos é necessário. Por exemplo, essa é uma pergunta minha. Um paciente cardíaco, por exemplo, claro, cardíaco controlado, mas vocês dão preferência a uma sedação venosa? Sim. Claro, vai depender da cardiopatia, né? Do tipo de cardiopatia. Inclusive, você tem especialidade nisso também, sim, né? Em alguns casos vai contraindicar. Porque, assim, a gente está fazendo uma cirurgia estética. Sim. Né? Assim, na verdade, você pressupõe que você não está operando nenhum paciente por uma necessidade. Sim. Uma necessidade médica. Né? É claro que a cirurgia estética acaba sendo uma necessidade médica porque, assim, a estética contribui muito também para o zelo do paciente, para a mente, né? A parte psíquica dele, né? De estar bem consigo mesmo, claro, mas assim, a gente está falando em termos de doença, não é uma coisa que ele vai precisar fazer. Então, assim, naquele momento, então, de repente, se ele está com alguma patologia, alguma coisa a ser investigada, alguma coisa pode ser melhorada, aquilo vai ser postergado, né? Porque não é uma coisa de necessidade vital. Mas a gente procura ao máximo fazer em ambiente de consultório, porque a gente sabe que para o paciente vai ser melhor, para a gente também é mais rápido. Você
o trâmite de você operar no ambiente ambulatorial é muito mais rápido do que você no hospital, internação, toda aquela burocracia, fora custo, entendeu? O paciente mesmo prefere, a grande maioria prefere. Então, e uma coisa importante é em função da naturalidade do procedimento, porque a gente vê, eu já vi muito aquelas cirurgias feitas, né, que a pessoa fica muito esticada, estica a boca, estica o olho, fica uma coisa que não fica natural. Qual seria a naturalidade desse procedimento? Fica uma coisa natural? Você nota que foi feito? Como é que é isso? Então, normalmente o resultado é bem natural. O paciente muitas vezes passa até desapercebido, né? A mulher bota o cabelo na frente da orelha e ninguém vai reparar que ela fez um procedimento estético, uma cirurgia facial. Aqueles casos que a gente vê muito paciente todo esticado, é aquele negócio que a gente fala de fazer a cirurgia quando você está com uma flacidez extrema. Quando você está com uma flacidez muito acentuada, você vai ter que puxar muito. E muitas vezes a qualidade de pele é pior. Né? A qualidade de pele de quando você tem 60 anos é diferente de quando você tem 45, 50 anos. Pessoa que nunca fez nada também. O tratamento vai começar pela parte cirúrgica. Então, assim, né? você vai tirar aquele excesso de pele ali, vai esticar. Né? E quem está de fora, que conhece, vai ver que esticou. Né? Porque a mudança é muito grande. Então, assim, mudanças menores, né, que tornam o procedimento mais sutil. Então, mas com relação à cicatriz, só para a gente entender direitinho. A cicatriz, você falou que é aqui, né, na frente da orelha. Atrás também é só uma ou tem que ter os dois tipos, tanto na frente como atrás? E qual seria a diferença do homem para a mulher, nesse caso? Então, a cicatriz, sim, normalmente a gente tem que fazer, ela é anterior à orelha. Em alguns casos, a gente tem que estender ela superiormente, dependendo da face. Né? Se o paciente tem um pouco mais de flacidez, se precisa puxar um pouco mais, você estende, mas normalmente ela vem dessa região superior da orelha, ela desce na frente da orelha. A gente sempre segue a área de ruga, né? Que é uma área mais estética. Para posteriormente aquilo, com a cicatrização, essa linha tender a ficar o mais imperceptível possível. Né? Claro que, sim, todo corte tem cicatriz, não existe corte sem cicatriz. E isso vai depender do cuidado local também do paciente, do tipo de cicatrização. Né? Tem pacientes que têm melhor cicatrização do que outros. Isso a gente pergunta muito também se o paciente tem tendência a uma cicatrização hipertrófica, se já teve queloide. Então, tudo é perguntado para você ver a possibilidade ou não de uma cicatriz mais evidente. Sim. Mas o que a gente vê é que com o tempo e cuidar do paciente, protetor solar, não pegar sol, usar as pomadas que a gente indica para ajudar na cicatrização, essa linha tende a ficar bem suave, bem perceptível. Sim. Né? A mulher no início esconde mais fácil, por causa do cabelo, normalmente cabelo solto, esconde mais fácil do que o homem. O homem, porém, por outro lado, tem a questão da barba, que muitas vezes ajuda. Né? Pode aquele deixar homem crescer que usa ali, barba né? também tendendo a esconder, mas com os cuidados locais a gente vê que com 6 meses, assim, normalmente é uma linha bem discreta. Né? Tem casos e respondendo, né, assim, a pergunta se faria só aqui na frente, né, da orelha, ou se vai para o pescoço também. Normalmente, você tem que estender um pouco no pescoço, porque para ajudar nessa área, principalmente no terço inferior da face, e assim, é uma coisa que está unida, né, o terço inferior da face e a parte do pescoço. Você precisa, para melhorar o contorno mandibular, sim. você precisa puxar um pouco a pele daqui de trás, daqui, né, melhor do puxando para pescoço. cá, né? E aí você precisa ter essa cicatriz que vai ser maior ou menor, né? Aí o tamanho da incisão vai depender do quão o paciente... Do grau de flacidez. Do grau de flacidez, né? Do quanto ele está precisando. Mas normalmente tem sempre essa cicatriz que vai até
a parte atrás da orelha também, né? A Entendi. parte posterior. E quais seriam os cuidados pós-operatórios para o paciente que fez esse mini lifting? Então, como toda cirurgia, ele vai sair, ele vai ter uma medicação específica, né, vai ter o antibiótico, vai ter o anti-inflamatório, o analgésico, ele vai sair, normalmente é um procedimento que é confortável, não tem relato de dor, grande relato de dor, é mais um incômodo local do procedimento. O paciente vai usar gelo, né, no local por 2 dias. Normalmente a gente usa compressa gelada de soro para dar o conforto. Nesse início, o paciente sai, a gente bota um taping, né, que é uma faixa, uma bandagem elástica para ajudar a cicatrizar naquela posição, ficar mais confortável nesse início, quando o tecido está mais solto, né? Normalmente, a partir de 7 dias, ele retorna para começar a retirada dos pontos, né? Muitas vezes os pontos não são tirados todos na primeira sessão, são tirados de 7 a 14 dias, vai depender da cicatrização. Quanto mais rápido você tira os pontos, menos marca, né? Mas dependendo da cicatrização, às vezes você tem que deixar um pontinho ou outro. Então, muitas vezes você tira parte e complementa depois. Nesses 7 primeiros dias, o máximo de repouso possível, né? Então, o paciente vai estar afastado do trabalho, de qualquer atividade física, ele vai ficar mais em casa, medicação, claro, vai poder andar em casa normalmente, ver televisão, olhar um computador, mas vai estar mais restrito. A partir de 7 dias, dependendo da atividade, já volta ao trabalho. Já pode voltar ao trabalho. Depois de 15 dias, que pode começar com algum exercício mais leve, né? Uma caminhada, às vezes, se o paciente faz uma musculação mais leve, de início leve. Agora, normalmente, exercícios mais pesados, né? O paciente só a partir de 30 dias. Esses mais pesados, você fala, seria, por exemplo, uma musculação mais pesada, um aeróbico, um crossfit, né? Isso. Mas uma coisa mais basiquinha já pode voltar, né? 15 dias. E precisa usar algum tipo de faixa no rosto? Precisa de algum tratamento com fisioterapeuta? Então, quando é feito só o mini lifting, né, normalmente não precisa do tratamento fisioterápico. Sim. Só quando envolve o pescoço também. Então, quando a gente mexe no pescoço, que faz lipo, ou tem que conjugar lipo com uma plastia, aí a gente tem a indicação do fisioterapeuta, porque é uma área que você descola muito e você tem que ter aquela supervisão para poder avaliar, né, a fibrose. Então, sempre que você tem essa área da lipo, você tem que ter esses cuidados para não... se já não tiver... ter intercorrência, né? Assim, no pós-operatório. Mas quando o paciente já vai para a cirurgia, ele já vai sabendo que vai precisar daquela lipo, né? Pelo que eu entendi, é só quando ele tiver que fazer a lipo, né? Isso, normalmente a gente já indica profissionais e aí o paciente, antes de fazer o procedimento cirúrgico, ele já até agenda essa primeira consulta, né? Assim, já conversa, ele já sabe, porque isso é uma coisa assim, se o paciente não tem como fazer esse cuidado no pós-operatório, então a gente não indica cirurgia. Sim. Né? Assim, então, paciente, isso para esses casos que tem essa parte do pescoço, né, de lipo, conjugada. Então, assim, porque o paciente tem que estar sabendo, assim, o pós-operatório dele, o resultado final do paciente depende muito do pós-operatório, dos cuidados pós-operatórios, né? Sim. Assim, a gente, com o procedimento cirúrgico, chega nos 40%, no máximo 50% do resultado. Mas o pós-operatório é que vai dar o resultado 100%. Fazer tudo certinho, exatamente, né? E claro também que depende do organismo de cada pessoa. Sim, isso aí a gente tem que deixar bem claro, porque nem todo organismo, isso em nada, em qualquer procedimento, ele se comporta igual um no outro, né? Quando o paciente faz a lipo e mexe o pescoço, aí ele vai usar a cinta. Sim. Aí tem
Quando estiver associado, então sempre que estiver associado Isso. a lipo, vai ter que usar A cinta modeladora. a cinta. Entendi. Né? Então, assim, a gente sempre tem aquele protocolo. Os primeiros 15 dias ele vai usar a cinta o máximo que puder. E depois, de acordo com a cicatrização, aquilo vai sendo retirado aos poucos. Entendi. Então, normalmente, a partir de 30 dias, ele já está usando praticamente zero a cinta. Vai usar só para dormir ou 6 horas diárias, de acordo com a recuperação de cada caso, de acordo com a intensidade também da cirurgia, o quanto teve que se mexer. Então, assim, tá dando para perceber que é uma coisa, assim, bem tranquila, né? Até para quem, assim, não conhecia, né? Sim, normalmente sim. E em relação ao impacto, assim, no rosto, vamos dizer assim, quais a gente consegue suavizar as linhas de expressão? Por exemplo, o bigode chinês, essa linha de marionete, né? O cantinho da boca cair, que faz aquele cantinho da boca caído, isso muda muito? Como é que funciona? Sim, na verdade o movimento que a gente faz é esse. Né? Então você suaviza o bigode, suaviza a marionete. Normalmente o canto da boca você leva um pouquinho. E o jaws também, né? Você consegue esse contorno mandibular mais bonito, o jaws né? que é o pessoal fala o bulldog, bulldogzinho, né? que fica Você aqui, melhora né? o contorno, porque quando você traciona o platígeno, né? Então sobe. É claro, se essa área tem muita gordura, é aquilo que a gente fala, tem que tirar. Tem que tirar antes, porque não adianta, você vai tracionar com gordura pra cima. Né? O pescoço também, então você tem que definir para poder fazer a tração, até para tirar o peso. Gente, o importante até aqui, para falar aqui para quem está assistindo a gente, é que, assim, isso em tudo, o paciente é individualizado, isso não é receita de bolo. Então, o paciente tem que ser avaliado, nem sempre vai ser igual para todo mundo, não é? Uns vão, pelo que a gente está falando, uns vão precisar de fazer a lipo, outros vão precisar fazer a platismoplastia, que seria a sutura do músculo, outros não vão precisar de nada disso, vai ser só tracionar a pele, né? Então, o paciente tem que ser avaliado, né? E também, isso impacta também no valor do procedimento, não é isso? Sim. Porque, dependendo do que você... não adianta, às vezes, porque eu sei disso, né, pelo nosso dia a dia, as pessoas que... qual é o preço disso? Mas o paciente tem que ser avaliado, nem todo mundo é igual. Você pode passar um preço assim, genérico, é isso, mas cada paciente vai ter que ser individualizado. Isso é muito importante explicar, né? Sim, com certeza. Uma pergunta que eu queria fazer para vocês, que inclusive é uma dúvida minha, e eu vejo também as pessoas me perguntarem muito, qual é a diferença do lifting facial ou mini lifting, que seja, para uma cervicoplastia? Que a gente ouve muito esse termo, cervicoplastia. Então, a pergunta é boa, porque gera muitas dúvidas mesmo, os termos. Na verdade, tudo que, quando a gente fala cervicoplastia, é cervical, vem dessa área do pescoço. Então, quando a gente mexe no pescoço, é uma cervicoplastia. Né? Então, o nome mesmo diz plastia. O que é plastia? É de você mudar. Né? Então, por isso que a gente chama de platismoplastia, que às vezes a gente entende, você vai fazer uma plastia no músculo platígeno. Então, você vai, normalmente, reposicionar esse músculo, às vezes você tira o excesso do músculo, você sutura o músculo, você muda ele de posição. Então, na cervicoplastia, você vai fazer uma plastia da região cervical. Na verdade, esse termo, ele está muito associado, quando as pessoas falam cervicoplastia, aqueles casos que o paciente tem excesso de pele. Flacidez que você vai remover esse excesso de pele por essa região, nessa região cervical. Mas onde seria incisão? Porque aí vai depender quando a gente faz do... a platismoplastia, que é só com a sutura do músculo, nós temos uma incisão aqui debaixo do queixo, né, que é uma incisão mais estética. Quando você tem que tirar excesso de pele nessa região, a gente precisa fazer uma incisão nesse sentido. Tá. Né? Aí você consegue, porque assim, a gente só retira excesso o excesso não é assim, nesse sentido. O excesso é nesse sentido. Tanto se você pinçar, se a gente pinçar aqui embaixo, você vai ver, sobra pele nesse sentido. Então você vai tirar nesse sentido.
Só que a incisão mais estética é nesse sentido. Então, quando você faz a incisão, você tem essa possibilidade de retirar esse excesso de pele da flacidez. Só que você já tem que conversar com o paciente que você tem uma incisão mais inestética, né? Que tende a ficar uma cicatriz mais aparente, que muitas vezes ela fica hipertrófica, porque ela está no sentido contrário da linha estética do pescoço. Então, mas Ela é muito indicada, ela é muito indicada para homem que usa barba, né? Mas ela tá restrita ao pescoço. Restrita ao pescoço. Mas você pode, esse excesso de pele daqui, você pode tirar aqui. É, isso que eu ia falar. Então talvez fosse mais indicado até um mini lifting. Entendeu? Porque você já vai tracionar pescoço Quando- também, né? Quando você. Mas assim, aquele paciente muitas vezes não quer fazer um mini lifting, a cirurgia aqui acaba sendo mais simples. Com certeza. Porque o mini lifting você tem que mexer nos dois lados, é uma incisão em cada lado da orelha. Aqui você resolve com o procedimento somente no pescoço. Sim. Né? Então, muitas vezes, uma cervicoplastia associada ao mini lift vai alongar e aquilo vai ficar maior. Uhum. Você tem o benefício de não ter uma cicatriz melhor. Uhum. Mas muitas vezes o paciente prefere resolver mexendo só nessa área, que é o excesso que ele tem. Então dá para resolver. Uhum. É por isso que a gente fala, né? Assim, a gente não é. Às vezes o paciente tem a queixa e quer que. Foi aquilo que você falou, né? Às vezes contacta pelo telefone e quer um diagnóstico ali. Não tem como dar isso, né? Assim, a gente precisa. Porque tem a queixa do paciente, mas tem o procedimento melhor indicado para resolver aquela queixa, né? E isso tem que ser uma coisa que tem que ser resolvida ali na hora Você tem que conversar, porque é uma conversa. não tem receita de bolo. Não. Né? Então, assim, às vezes o mesmo caso você pode resolver de maneiras distintas. E aí isso você vai com prós e contras, que isso tem que ser conversado com o paciente, né? A gente propõe, às vezes, foi o que falou, né? Às vezes, assim, uma queixa você pode resolver de duas maneiras diferentes, né? Assim, que vão dar aquele resultado. Só que uma talvez tenha uma cicatriz menos estética ou um tempo de pós-operatório maior. Então, isso é conversado na consulta com o paciente, né? Por isso que essa consulta inicial, ela é ali que a gente vai conversar, vai saber, vai ouvir o paciente, né? Que isso é o mais importante. A gente tem que ouvir o paciente e tem que ajudar que ele entenda, né? Assim, qual é o melhor procedimento para aquela queixa dele, né? Às vezes ele já vem, escuta, hoje em dia, né, a gente, os pacientes às vezes já vêm até com um procedimento, eu quero fazer tal coisa. Né? Você consultou no Dr. Google. Isso, mas aí às vezes aquele procedimento para aquele paciente específico não é o melhor, né? Então essa consulta inicial é que é a mais importante, né? Ali que a gente vai ver a queixa e vai ver com o paciente, junto com o paciente, qual é o melhor tratamento para resolver aquilo. E uma coisa que as pessoas também querem sempre saber, eu sei que é difícil dizer isso, mas assim, quando se faz uma cirurgia dessa, mais ou menos em média, quantos anos você pode dizer que ela consegue rejuvenescer? Se isso se pode dizer esse tipo de coisa? Assim, não é. Sim, eu sei que não é uma coisa. Cirurgia não é matemática. Sim. Assim, tem essa questão da idade. Uhum. Então, assim, não dá, não tem como prever, né? Você vai rejuvenescer tanto tempo. Uhum. Cada caso é um caso. Então, um termo meio clichê, mas é isso mesmo, né? Até porque isso vai ter uma diferença. Por exemplo, um paciente que faz a cirurgia com 70 anos, né? E se ele puxa demais o rosto, né? De repente, assim, é uma mudança muito grande, mas às vezes é uma mudança muito brusca, que não fica nem tão bonito. Sim. Né? Mas, no geral, a gente pode dizer assim, que 10 anos, pelo menos. Ganha mais ou menos, em média, uns 10 anos. Você tem aquela sensação, né? De quando você, de repente, vai olhar numa foto antiga, alguma coisa assim. E fica mais natural. Você
quando ele é menos agressivo, você tira menos pele, né? Ele fica mais natural do que quando você tira muita pele. E uma coisa importante também, né, que aí eu também vou entrar nesse assunto também como harmonizadora, né, é que você, na verdade, você tracionou tecido, né, mas isso não quer dizer que a pessoa, por exemplo, não precise repor um volume com preenchedor, não é? Sim. Porque, por exemplo, se a pessoa já tem essa área aqui bem reabsorvida, por exemplo, você puxou o tecido, mas para ela ganhar reestruturar aquela área, vai precisar fazer um preenchimento, por exemplo, né? Porque com a idade, a estrutura óssea também tem perda. Não é só queda de tecido. A queda de tecido, muitas vezes, é pela perda da estrutura óssea. Sim. Também, então, né? Então, nessa área, você perde osso. Então, às vezes, você preenche, melhora a olheira preenchendo, porque você já tem perda. E o bom da cirurgia é que esse preenchimento vai ser uma coisa mais suave, né? A gente vai evitar esses excessos de preenchimento que tem hoje em dia, né? Assim, a gente reposicionando o tecido, o preenchimento ali vai ser aquilo que a gente estava falando, né? Aquele detalhe para refinar o tratamento, a cerejinha do bolo. E assim, também, eu acho que muitas vezes tem que haver o entendimento também, porque assim, eu vejo, às vezes, chegar aqui no consultório pessoas com uma face muito pesada. E vamos citar um exemplo, às vezes a face já teve essa queda muito brusca, isso aqui já está muito caído. Às vezes, o próprio preenchedor não dá conta disso para você reestruturar. Porque a face já está tão pesada que por mais que você coloque um preenchedor ali muito estruturado, que a gente fala, né, com G-prime muito alto, não vai segurar aquela queda toda que a pessoa teve, então, né? Eu ia complementar. Tem áreas que sofrem, a gente observa que sofrem reabsorção mais intensa. Né, com a idade, a maxila que afunda, né, então contribui também para formar essa ruga. Então, assim, às vezes se preenche essa área. Tem preenchimento, às vezes, com material preenchedor. Às vezes pode ser um preenchimento que não é temporário, é uma prótese. Às vezes você bota 2 prótesezinhas nessa região. Vocês também fazem isso, né? O queixo, a perda do queixo. Tem muitas papadas que são por falta de queixo. Sim. Né? Então, assim, você precisa daquele avanço do queixo para melhorar essa região. Então, isso pode ser um preenchedor que é temporário, pode ser uma prótese. Uma prótese que é né? definitiva ou mais definitiva? Como seria? A prótese definitiva. Pode ser uma cirurgia de avanço do queixo, que também é definitivo. Você bota o osso para frente, reposiciona. Porque tem casos que são bem exagerados, né? Muito. Até esqueci como é que se fala, quando está muito retraído. Muito retrognata. Tem casos que associa com o crescimento geral da mandíbula. Aí são pacientes que, às vezes, a cirurgia do mento é associada com uma ortognática, por exemplo. Já é diferente. Mas a gente vê que é o que a gente via antigamente. Pacientes que fazem... O paciente que tinha mandíbula muito grande, né? E você recua, depois ele fica com papada. Então, às vezes você tinha que... aquele paciente está precisando de uma lipo. É uma coisa que antigamente você não fazia, que hoje em dia já faz. Para complementar aquele procedimento. Entendeu? Então, é isso que a gente volta àquela história que a gente estava falando, né? Que é muito interessante, porque uma coisa complementa a outra, né? Elas se complementam. Então, quer dizer assim, uma não é menos importante que a outra. Elas se complementam, né? Isso é muito, muito legal. Então, gente, queria agradecer vocês, a doutora Eduarda, a doutora Viviane. Acho que o nosso papo foi muito legal, muito esclarecedor, né? Dizer também que são nossa equipe de cirurgia que trabalha aqui no AMBA, Instituto Orofacial. Então, se alguém tiver interesse, entre em contato, né, para a gente fazer uma avaliação. E a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o Instagram dos dois para vocês acompanharem também os casos que já foram feitos, né? E estamos abertos também a responder perguntas. Se vocês tiverem dúvidas,
Deixem aqui as suas perguntas, que na medida do possível a gente vai respondendo, tá bom? Vocês querem falar alguma coisa? Queria agradecer por estar aqui, para a gente poder bater esse papo, que foi muito bom. Poder divulgar o trabalho, que é importante. Sim, sim. Eu que agradeço. Agradecer esse contato, né, e falar isso mesmo, né, que a gente está aberto, né, às perguntas, né, assim, tantos procedimentos cirúrgicos, né, hoje a gente falou sobre o mini lifting, mas a gente pode, se as pessoas tiverem dúvidas, né, em outros procedimentos também, quiserem deixar aqui, a gente também, sim, né, porque a gente está aberto também a sugestões. Se vocês Isso. quiserem saber sobre outros assuntos, né, a ideia é sempre trazer alguém aqui para falar sobre os assuntos cirúrgicos também, que, né, eles podem responder, a gente fazer outros podcasts. Então, pessoal, lembrando a vocês que se vocês gostaram aqui do nosso bate-papo, do nosso vídeo, que vocês curtam, que vocês se inscrevam, que vocês ativem o sininho, que isso é muito importante para a divulgação do nosso trabalho, porque assim, por enquanto, a gente só consegue fazer esses podcasts gravados. Por quê? Para fazer ao vivo, a gente, se não me engano, a gente precisa ter mais de 1.000 seguidores. Então é muito importante que vocês se inscrevam no canal, tá? Porque a gente vai começar a fazer esses podcasts ao vivo e vocês vão poder participar, tá bom? É isso, gente. Obrigada aí quem está assistindo e tudo de bom para vocês. Até a próxima.